Pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui no canal do Vale Concursos agora. Sejam muito bem-vindos aqui, viu, juntamente comigo, tá? Professora Angélica Vasconcelos no comando, vocês aí do outro lado. Espero que vocês já estejam inscritos no nosso canal. Espero que vocês já tenham apertado o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola aqui diariamente, tá? Principalmente aí quando deixe na sua aprovação nesse futuro certame da Polícia Penal da Paraíba. Isso mesmo, viu? O que nós vamos fazer aqui hoje no canal do Vale Concursos para te auxiliar, né, assim, com destino à sua aprovação nesse futuro certame, né, da PP da Paraíba. Nós vamos trazer questões de língua portuguesa de acordo com a banca examinadora, porque nós sabemos que nós estamos diante de um concurso que o edital ainda não saiu, mas que a banca examinadora já foi definida, não é isso? Pois é, então o que nós vamos fazer? Questões da banca para você poder se familiarizar com ela, tá? Surtar de leve, viu? Ou não surtar, né? Eu falo assim que a ideia é não surtar, mas o surto de leve às vezes pode acontecer, né? Então, ou surtar de leve ou não surtar, viu? A ideia é essa, tá? E você já está familiarizado, familiarizada aí com a forma, a logística de cobrança da banca examinadora e DECAM, beleza? Então, estamos aqui diante da primeira questão, tá? Para você poder visualizar como a banca, né, cobra aí determinados assuntos. E é isso, tá? Vamos ter um encontro muito proveitoso aqui no canal do Vale Concursos hoje, diante deste assunto, né, das questões aí que são tão importantes para você. Olha só, o uso da crase, olha o que a banca traz aí, ela traz um relato sobre a crase, que é um assunto que vem cobrando em muitas provas, né, na maioria das provas, não somente da banca e DECAM, mas de todas as outras, tá? Mas olha como a banca e DECAM cobrou isso aí, olha. O uso da crase é um assunto que costuma causar dúvidas. Olha a declaração que ela já traz para amedrontar você, candidato, candidata, né? Olha só, mas você não vai amedrontar mais porque você já está praticando aqui, então você já sabe como é que funciona. Há casos em que o acento indicativo de crase é obrigatório, outros em que ele é facultativo e outros em que ele não pode aparecer. Para a sua correta compreensão, é necessário que entendamos tanto a regência nominal quanto a verbal. Olha só. Sabendo disso, assinale a seguir a única alternativa em que o uso do acento grave, que o uso da crase, né? Ou seja, do acento grave aí, é facultativo. Então, você já sabe. A banca trouxe uma descrição, um breve relato sobre o assunto crase, que é um assunto muito cobrado no cenário dos concursos públicos. E vamos lá, porque pediu o quê? Em que o uso da crase é facultativo. Falou, né, que em algumas situações ele é obrigatório, em algumas situações ele é facultativo, em algumas ele pode até não aparecer. Olha só, tá vendo o uso da crase? Mas e aí, né, o acento indicativo de crase? E aí? Onde, ou seja, em qual alternativa daqui o uso da crase é facultativo? Vamos ver? Olha o que nós temos na letra A. Maria agora é a chefe do setor, mas não está dando muitas oportunidades às suas colegas de trabalho. O debate entre os candidatos a prefeito começará às 19 horas. Ele precisou se afastar do trabalho devido à sua doença. Minha esposa permaneceu horas à espera de um médico. Comprei meu automóvel a prazo. Vou te dar um segundinho aí do outro lado para você poder falar aí no chat, colocar no chat para os nossos, né, os demais colegas aí, os concorrentes aí, ou não colocar, pensar, marcar aí no cantinho, numa folha aí onde você estiver, né, para a gente poder trazer aqui o gabarito. Pensa com um segundo que eu vou beber água e já volto. Olha só, estou só aqui, ó, o galão de água já está aqui, só vou, né, dar um gole aqui e aí a gente responde, tá? Olha só. O que acontece aqui como resposta correta, então, que nós já temos aqui? Olha aí, um gabarito, letra C. Aí você vira para mim e fala assim, Angélica, por que na letra C eu tenho o uso da crase é facultativo? Por que a resposta está aqui na letra C? Vamos lá, o que acontece? Olha,
ele precisou se afastar do trabalho devido à sua doença. O uso da crase, né, do acento grave aqui, é facultativo porque antes de pronomes possessivos no feminino, tá? Olha só. Se o A acontecer aqui, né, bonitinho ali, é facultativo o uso da crase. Então, do acento grave indicativo de crase. Se você está diante de um pronome possessivo feminino, olha aí a regra, tá? Houve ali o quê? Um pronome possessivo feminino no singular, olha só, tá? Cuidado com isso. Pronome possessivo feminino singular. Então, antes dele aqui é facultativo, tá? O uso do acento grave no A. Beleza? Então, nós temos aqui, sim, viu? A situação de ser facultativo. Agora, é o seguinte, tá? Se você tem aqui, porque olha a letra A e o problema que a letra A pode trazer para você. E olha como a banca IDECAN cobrou esse assunto de crase, que é muito temido, fala que é faixa de gás, é bomba, é dinamite mesmo de prova. Olha como a banca IDECAN cobrou. Porque na letra A nós temos uma particularidade. Olha aqui, nós tivemos o sua na letra C e tivemos suas na letra A, né? Só que preste atenção, aqui o suas está no plural, não está no singular. Olha só, tá vendo? Então, de certa forma, a banca trouxe aí que é obrigatório quando o pronome aí, né, possessivo feminino está no plural, tá? Então, o que consta como correto, visivelmente como correto para a gente aqui, olha, é a letra C, onde tem o pronome possessivo feminino, sua, no singular, tá? Então, o uso do acento grave aqui, olha, ele se dá de forma facultativa, beleza? Aqui, o uso do pronome possessivo está no plural, feminino está no plural. Então, acaba que se torna obrigatório esse A com acento grave no plural aqui. Beleza? Pois é. Olha que questão delícia, né? Aqui na letra B, é obrigatório, não é facultativo, tá? Aqui também é obrigatório na letra A. A espera aqui é obrigatório e a prazo aqui é uma situação onde prazo é uma palavra masculina, né? Então, aqui, ó, esse a prazo aqui tem uma outra situação para ele. Mas estamos diante da alternativa correta ali, viu? Sendo a letra C de casinha, tá? Pois é. Então, muito cuidado. Você viu aí como a banca examinadora descreveu o assunto, comentou sobre ele de forma bem objetiva, né? E olha aí, mais uma vez, um outro assunto que a banca está trazendo, fazendo mais ou menos a mesma coisa. Preste muita atenção no que a gente tem aí, olha. A relação de paronímia, olha só, se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes. Olha aí. Mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Olha só. Sabendo disso, identifique a única alternativa em que a palavra utilizada é a adequada ao sentido da alternativa. Olha aí o que aconteceu. Isso aqui, quando se trata de paronímia, você está diante do campo das palavras parônimas, dentro do campo da ortografia. O que são palavras parônimas? São palavras que não possuem nada de igual nelas. Elas só se parecem na pronúncia, se parecem na escrita. Parece, mas não tem nada de igual nelas. Tá vendo? Elas são consideradas palavras parônimas. Tá? Então, e veio até que a banca, de novo, fazendo mais ou menos o que ela fez com a questão anterior. Comentou ali um pouquinho sobre a relação de paronímia, né? Se estabelecerem entre palavras que possuem significado diferente, mas são muito parecidas. Elas são parecidas, tá? Mas elas não são iguais, elas se parecem enquanto pronúncia escrita, beleza? Então, tá pedindo aqui o seguinte, para você identificar a única alternativa em que a palavra utilizada é adequada ao sentido. Então, ó, tem o peão e tem o peão, né? Olha só. Será que, né, está adequado ao sentido da alternativa aqui? Peão e peão. Será que é peão mesmo aqui ou será que é peão com i, né? Então, você tem que lembrar
do assunto lá do negócio e fazer acontecer aqui, tá vendo? Pois é. Então, olha só o que a gente tem. O motorista foi multado porque infligiu várias regras de trânsito. Será que é infligiu ou infringiu, né? Que tem essa situação aí também. As nossas opiniões podem e devem diferir. Mesmo assim, precisamos nos respeitar. É deferir ou diferir, né? Vários discentes, tá vendo? Foram até a direção para reclamar, ou melhor, foram até a direção, né? Reclamar, olha só o que a gente tem aí, da aula ministrada pelo professor, tá? Olha aí. Que consideraram muito elementar para o seu nível. Será que é discente mesmo? É discentes mesmo o contexto ou será que é docentes? Né? Então, tem que prestar atenção aí, tá? Às 18 horas, os sinos da igreja começam a soar. Será que é soar mesmo ou será que é soar? O que a questão está exigindo de você? Saber usar a palavra correta, sabendo que existe a relação de paronímia entre muitas palavras da língua portuguesa, tá? Entre muitas palavras da língua portuguesa existe a situação de elas se parecerem, mas não terem nada de igual nelas, elas se parecem só. Tá vendo? Que é o campo da paronímia. E dentro dessas palavras que se parecem, né? Qual é a mais ou seja, a correta, a adequada aqui, tá? Porque até eu falei, né? Eu falei o duplo, o par de palavras aí, né? Eu trouxe ali, trouxe a outra que poderia ser. E aí? Dentro disso aqui, que é um campo ortográfico, né? Tá dentro do conteúdo de ortografia, que é um conteúdo que você já falei, né? No nosso encontro anterior, nós tivemos aqui, que é um conteúdo de prova. Ortografia é conteúdo de prova. E aí, o que você marca como correto? Vamos lá, olha aí. Infligiu, tá? Então, o que acontece? A mais, ou melhor, a adequada ao sentido da alternativa. Olha aí. O brinquedo favorito do meu filho era um peão, né? Peão é aquela pessoa que monta, né? Eu vou até conversar com você. Na verdade, se a gente buscar em qualquer rede de acesso, em qualquer via de apoio, né? Essa diferença, ela tá visível para a gente em qualquer material aí do Dr. Google, né? Que a gente precisar buscar. Então, tem-se essas diversas, peão ou peão, né? Então, aqui seria peão para estar correto, né? Na letra C, é deferir, não diferir, tá vendo? Discentes, não docentes, né? E aí, às 18 horas, os sinos da igreja começaram a soar, não, soar, né? Porque o suar é sentir calor, né? É a ação ali que acontece através do calor. Então, se você quer se preparar de forma bem bacana, já consulte, já estude aí o conteúdo de ortografia e já visualiza esse campo das palavras parônimas. Então, eu até te recomendo fazer o seguinte, porque lá quando a gente está estudando ortografia, a gente vê os principais casos, mas a gente não vê todos, que a gente não consegue ver todos, né? Mas o que nós vamos fazer? Pesquisa no seu material de apoio principais palavras parônimas, pares de palavras parônimas, principais pares de palavras parônimas, que você vai ter aí uma porrada de principais pares para você poder entender. E se acontecer isso, porque você já viu que a banca, né, em Decam, tem o hábito de trazer isso aqui. Então, prepara-se, tá? Prepare-se aí, né? Prepare-se, não, prepare-se, desculpe-me. Prepare-se aí para isso, beleza? Pois é, vamos preparar para isso aí, tá? A gente não errar esse tipo de questão de jeito nenhum. Mais uma questão agora para a gente aqui, olha só. Assinale a seguir a única das opções em que encontramos um uso da voz passiva. Presta atenção, voz passiva acontecendo aqui agora. Isso aqui, ó, está dentro do estudo do verbo, das vozes verbais. Tá vendo como é que agora a banca ela foi totalmente direta? Ela pode trazer aquelas situações, igual a gente viu aqui, duas situações, onde ela fala sobre alguma coisa e pede algo referente àquilo ali na questão, como ela pode ser muito direta, igual ela fez aqui agora, tá? Ela já pediu direto, um uso da voz passiva, já pediu direto isso aqui já. E aí, como é que você vai fazer? Né? Então, você vai assinalar a única das opções, em que encontramos um uso da voz passiva. Já foi diretona aí onde ela quer. O que é a voz passiva? É aquela onde o sujeito está sofrendo uma ação.
Detalhe, né? Existem dois tipos de voz passiva: passiva analítica e passiva sintética. Você tem que ver qual das duas está acontecendo ali, tá? Mas vamos lá, olha. Isso acontece em geral em épocas de incertezas sociais extremas. Letra B. Algum leitor que está aqui nessa matéria cortou o contato com familiares. Letra C. É de natureza da política que ela acolha o dissenso. Letra D. Mas quando foi que a política começou a ficar tão dividida? Letra E. Esse debate no Brasil e no mundo tem se tornado cada vez mais intenso. E aí, o que você marca como alternativa correta aqui, tá? Você que está aqui, né, juntamente comigo, nesse nosso encontro aí, ainda antes do edital sair, né, para o concurso da Polícia Penal da Paraíba, o que você marca como alternativa correta aqui nessa questão trazida pela banca IDECAM? Vamos ver? Olha só, gabarito correto, olha aí, letra E. Esse debate no Brasil e no mundo tem se tornado cada vez mais intenso, tá vendo? Porque tem se tornado, olha aí, esse debate ele não tornou cada vez, ele tem se tornado por alguém mais intenso, cada vez mais intenso, tá vendo? Então aqui você teve um sujeito, tá? Aí que está sofrendo uma ação feita por alguém, porque alguém torna esse debate cada vez mais intenso. Então, para ficar na voz passiva, onde o sujeito está sofrendo a ação, o primeiro tipo de voz passiva ainda é essa que aconteceu aqui na alternativa E, que é a passiva analítica, que é aquela passiva que acontece em forma de locução, tá? O sujeito está sofrendo uma ação. Não é o Brasil, né? Não é o debate que torna, ele tem se tornado, porque alguém torna o debate, tá vendo? Cada vez mais intenso. Então, olha só, estamos aí diante de uma voz passiva, tá? Quando você tem voz ativa, vamos só recapitular esse assunto. Quando você tem voz ativa, o sujeito pratica ação, tá? Isso acontece, olha aí, né? O verbo aqui está sendo um praticante de ação, acontece, não né? Não tem nem aí uma forma para isso, para que fosse voz passiva. Algum leitor que está aqui cortou o contato. Olha, o leitor cortou o contato. O verbo está praticando a ação de cortar contato, né? A situação aí. É da natureza da política que ela acolhe, olha, tá na voz ativa, está praticando a ação de acolher o dissenso, tá vendo? Praticando a ação de acontecer, praticando a ação de cortar, praticando aí a ação de acolher, tá vendo? Mas quando foi que a política começou a ficar tão dividida, tá vendo? O começou a ficar aqui tem tudo a ver com a política, né? Ela ficou tão dividida, ou seja, ela é que praticou a ação de começar a ficar tão dividida, tá? Que é diferente da letra E. Na letra E, né, o debate no Brasil e no mundo, ele não torna, né, ele tem se tornado, ou seja, alguém torna esse debate cada vez mais intenso, tá vendo? Então, nós estamos aí bonitinho diante de um contexto onde nós temos vozes verbais. Às vezes, para você que está aqui no canal do Vale Conjuntamente comigo, pode ser um assunto assim, você pode falar assim, nossa, mas que negócio difícil, a professora Angélica explicou e eu nem saí aqui do contexto. É assim mesmo. Se você não pegar, se você não ter contato com o assunto, se você não adquirir um preparatório de qualidade, você não consegue vencer esses obstáculos trazidos pelas bancas examinadoras, tá? Eu falo com você porque tem gente que fala assim, nossa, pessoa, você consegue tratar do assunto de forma tão natural e eu tô aqui sofrendo aqui para achar tal assunto e a senhora traz aí o negócio de forma tão bacana, tão simples, tão assim, e fala assim como se fosse tão fácil. Mas é por quê? Porque desde 2008 eu lido com língua portuguesa todos os dias. Então, é natural, normal, que a gente consiga identificar ali de forma muito mais rápida, né, a alternativa correta e tratar desse assunto sem nenhuma fonte de material de apoio mais. Por quê? Olha a quantidade de tempo que já tem aí, né? Que a professora Angélica trabalha com língua portuguesa. Então, você consegue isso? Consegue. Você consegue. Eu estou te dizendo que consegue. Professora, mas eu consigo abordar esse negócio? Consegue. Se você tiver dedicação, se você tiver foco, disciplina, você consegue visualizar a questão e gabaritar rápido, da mesma forma que eu fiz aqui agora com você.
tá? Então, tem que estudar, não tem jeito. É por isso que você tem a oportunidade de ver que o edital ainda não saiu, né? Porque nós estamos aqui, pode ser que ele saia, né? Daqui a uns dias, mas que ele ainda não saiu, e você tem a oportunidade de estudar. Tá vendo? Mas aqui já estamos diante da banca examinadora, então nós já sabemos o que acontece, né? E como pode ser cobrada aí as questões da nossa prova, tá? Desse futuro certame. Então, olha só, mais uma questão na tela para você. Assinale a única alternativa em que a colocação pronominal atende à norma culta da língua portuguesa. Olha aí. Agora, mais uma vez, a banca foi bem precisa no assunto que ela quis, né? Olha aqui, ó, colocação pronominal. Olha aí. Ela não falou sobre a colocação pronominal, ela já trouxe ali direto o que ela quer. Então você já sabe, olha o que a banca pode fazer com você. Tá vendo? Trazer alguma coisa ali, né? Falando ali sobre aquele item primeiro. Então, também, quando já pode vir direto bater no ponto que ela quer. Eu quero é isso aqui, pronto, acabou. Entendeu? Pois é, colocação pronominal, pronto, acabou, tá? Então, olha aí o que a gente tem. Quando chamaram-me, olha aí, era muito tarde. A colocação pronominal que atende à norma culta. Vamos lá. Nunca esquecerei-me da sua ajuda, de sua ajuda. Tudo aquilo incomodava-lhe muito, lhe chamou a atenção a briga entre os candidatos. Esperamos que nos venha visitar. Qual a alternativa? Você que está aí do outro lado marca como correta. Para essa questão de colocação pronominal, que já vou dizer para você que pronome será assunto de prova para você, tá? Colocação pronominal será assunto de prova para você. Então, vamos já nos preparar. Verbo é assunto de prova para você, tanto em tempos e modos verbais, quanto em vozes verbais. Nós já conversamos aqui no canal do Vale Concurso sobre isso, tá? Então, muito cuidado, muita calma na hora de associar isso aí. Vamos ver o gabarito aqui, então? Olha o que a gente tem. Letra D de dado. Atende à norma? Não atende à norma. O gabarito aqui tá errado, viu? Não atende aqui na letra D de dado de jeito nenhum. Eu marquei errado aqui, bonitinho para você ainda. Vamos entender aqui, então, para a gente ver a alternativa correta certinho, tá? Porque esse gabarito aqui não é o gabarito preciso. Até risquei aqui, ó, viu? Na hora que eu fui colocar o gabarito aí, deu ruim, tá? A professora já colocou errado aqui. O que acontece? Olha o que é a alternativa correta. Letra E, ó. Esperamos que nos venha visitar, tá? O meu risco ali, né? Como diz o outro, o meu quadradinho aí de sinalizar não está correto na letra D. Ele tem que acontecer na letra E. A letra E é que tem a alternativa correta, tá? A professora Angélica marcou errado aí na letra D. Não é letra D, é letra E. Beleza? E eu vou te explicar agora por quê. A letra D não pode ser, até tirei daqui, né? Por que não pode ser letra E? E marcando corretamente aí a resposta, né? Letra E, não letra D. Por que não pode ser letra D? Porque olha esse li aqui, ó. Você nunca começa um contexto com pronome oblíquo, tá vendo? Então, a letra D aqui está errada. O pronome oblíquo aqui no início está errado, tá? Como nós estamos buscando a alternativa em que a colocação atende à norma culta, viu? E o quadradinho aqui de marcar, né? Foi errado. Na letra D não pode começar, né? Temos aí começando, olha aqui, eu vou até colocar, ó. Tá começando um contexto aqui com letra, vou até voltar aqui, ó, colocar aqui, ó, tá? Vou tirar o de lá que eu grifei, porque tá errado, para não te confundir, vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o certo, ó, tá? Letra E. Por quê? Não começamos com texto com pronome oblíquo, nem aqui, nem do outro lado do planeta, viu? Olha aqui, tudo aquilo o incomodava, tá? Esse lhe não pode ficar aqui, porque eu tive aqui, olha, duas palavras que funcionam como termo atrativo, tá? Dois pronomes. Então, o certo seria ficar aqui, ó, tudo aquilo o incomodava, porque incomodava ele, tá? Tá errado aqui ainda, viu? Tem que ser o aqui, né? Nunca esquecerei-me. O me tem que ficar aqui, ó, antes aqui do esquecerei. Por quê? Porque nunca é um termo atrativo, de próclise. Assim como tudo aquilo aqui são palavrinhas que funcionam como termo atrativo de próclise. Pronome atrai pronome para antes do verbo, né? O verbo aqui, né? Então, nunca aqui é um advérbio, né? Então, ele também atrai o pronome, tá errado aqui,
para ficar antes do verbo fazendo próclise também, tá? Então, o correto na letra B seria: nunca me esquecerei da sua ajuda. Na letra A, a mesma coisa, a palavra quando aqui, ó, é um advérbio de tempo. Então, esse me aqui está inadequado, ele tem que vir para cá, ó. Quando me chamaram, era muito tarde, tá vendo? Então, nós temos aí a única alternativa que atende à norma culta é a letra E. Esperamos que nos venha visitar, porque a palavra que, independente da classificação morfológica dela, tá? Ela exerce função de termo atrativo. Ela é atrativo de próclise, tá? Então, o pronome está certinho aqui, bonitinho, antes da forma verbal venha visitar, ok? Então, que exercício delícia, né? Embora eu tenha colocado lá, né, marcado como errado, mas a gente já corrigiu aqui rapidão. Então, olha que questão bacana. Olha que a banca Idecam cobra este assunto, tá? E entenda que você não pode errar de jeito nenhum. Beleza? Beleza. Vamos a mais uma questão? Vamos lá, então. Olha só o que a gente tem aqui agora, olha. No trecho, não é preciso procurar muito para encontrar algum conflito que coloca duas ou mais pessoas ou grupos em posições ideológicas opostas, especialmente quando o tema é política. Né? E aí a gente tem aqui o seguinte: as classes gramaticais que pertencem às palavras grifadas são, respectivamente. Então, nós temos aqui as palavras grifadas, a palavra muito, a palavra algum, nós temos aqui a palavra opostas, e está pedindo aí as classes a que pertencem essas palavras, né? São respectivamente. O que é respectivamente mesmo? Na ordem que as palavras acontecem, tá? Primeiro ali a palavra muito, depois a palavra algum e depois a palavra opostas, e a classificação delas aí. Beleza? Então, o que a gente tem como resposta aqui? Será que a palavra muito é adjetivo, a palavra algum é substantivo e a palavra opostas é adjetivo? Será que a sequência aqui em cima é advérbio, adjetivo e advérbio? Será que é advérbio, pronome indefinido e adjetivo? Será que é pronome relativo, pronome pessoal e adjetivo? Será que é adjetivo, pronome possessivo e advérbio? Essas três palavras aqui, ó, na sequência. Qual é a classificação delas? Lembrando, olha o que a banca Idecam pode trazer para você. Misturar mais de uma classe em uma mesma questão, tá vendo? Isso a banca pode fazer com você. Então, olha aí, vamos ver a alternativa que compõe a resposta correta? Olha aí. Letra C, tá? Muito, né? Não é preciso procurar muito, ou seja, procurar bastante, tá? É um advérbio de modo, beleza? Algum é pronome indefinido, tá? Algum, nenhum, tudo, nada, viu? E o opostas está qualificando as posições ideológicas, né? Então, tá ali, ó, posições opostas. Então, tem função de adjetivo, sim, tá? Olha que delícia de questão, olha que questão bacana de avaliar. Olha o conhecimento que você tem que ter de língua portuguesa para você conseguir gabaritar esse tipo de questão. Tá vendo? Olha que delícia que a gente visualiza tudo direitinho aí, tá? Agora, a prof vai trazer a última questão aqui hoje para você. Olha que assunto bombástico, que é assunto de todas as provas de concursos públicos da atualidade. Pontuação. Olha só. E mais precisamente ainda, a vírgula. Olha só. A vírgula é o sinal de pontuação que possui maior número de regras. Então, quando você estiver estudando vírgula, abre o sinal de pontuação, né, o assunto pontuação, abre o olho de Tandera para a vírgula, viu? Muito cuidado. Que está pedindo aqui o seguinte: assinale a única alternativa em que, no trecho retirado do texto, tá, o uso da vírgula é facultativo. Olha aí que loucura. Vamos ver? Com certeza, algum leitor que está aqui nessa matéria cortou contato com familiares e os deixou de tocar num assunto para não inflamar ainda mais o ambiente. Letra B. O problema, segundo ele, surge quando a polarização não consegue ser moderada como deveria e acaba fortalecendo os extremismos. Letra C. Luiz Felipe Gonçalves de Carvalho, sociólogo, filósofo e escritor, acredita que é da natureza da política que ela seja mesmo dividida e acolha o dissenso. Como diria o filósofo francês Jacques Fulano de Tal,
Caso contrário, não seria política. Não seria política e sim polícia. Não é preciso procurar muito para encontrar algum conflito que coloca duas ou mais pessoas ou grupos em posições ideológicas opostas. Onde você acha que o uso da vírgula aí é facultativo? A, B, C, D ou E. Questão difícil, né? Vou pro gabarito, tá? Pra gente poder comentar aqui rapidinho. E você que já sabe como a banca examinadora pode cobrar esse tipo de questão, já vai com calma estudando, se dedicando aí. Olha a alternativa correta, letra C, tá? Como diria o filósofo francês fulano de tal, né? Caso contrário, como diria o filósofo, caso contrário, não seria política, e sim polícia, tá? O que que acontece? Eu tenho aqui, olha só, a conjunção e, no sentido, né, aditivo, mas sim, mas também, tá? Mas como acontece aqui só a conjunção e com sentido de mas, né? Não seria política, mas polícia. Então, por essa razão aqui, o uso da vírgula que aconteceu aqui antes, ó, se dá de forma facultativa, tá? Porque se a conjunção e se juntar com sim no sentido aditivo, ela não deveria acontecer ali, né? Não aconteceria ali. Mas com sentido só e mesmo, né? Com a palavra e, com simplesmente o sentido de mas, a vírgula foi usada ali, bonitinha, tá vendo? Então, nessa situação é facultativo, tá? Porque o e pode se juntar com o sim, transpondo em mas também. Então, não tem vírgula, não teria, tá? Se o escritor não quisesse colocar. Só que ali houve o acréscimo da vírgula antes da conjunção e, por quê? Porque avaliou ali só a conjunção e sendo substituída por mas, tá? Então, olha aí que delícia de conteúdo, olha aí que delícia de assunto, né? E nós aí encerramos o nosso encontro aqui no canal do Vale Concurso. Claro, não abordamos tudo de língua portuguesa, estamos trazendo algumas questões e a ideia aqui é mostrar para você como a banca examinadora trata esses assuntos, tá? Ou melhor, trata o conteúdo, a disciplina de língua portuguesa, para você já estar familiarizado quando você praticar questões aí, você já saber como a banca cobra, para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida lá na frente. Beleza? Então é isso, olha, não deixe de adquirir o nosso preparatório, mesmo que o edital ainda não saiu, você já tem banca e você já sabe como funciona, você já sabe a banca examinadora, então estude, não espere o edital sair. Ah, professora, se eu adquirir o preparatório agora, o edital ainda não saiu. Quando ele sair, o que eu vou fazer, professora? Você vai ver toda a atualização bonitinha lá para você, com custo zero, beleza? Pois é, então não perca a oportunidade, não. Tá joia? Ó, beijo no seu coração, viu? Fica com Deus e até mais aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.